Daremos sequência à aula de arte de hoje, vendo mais um tópico do tema 4 de modernismo brasileiro. Iniciaremos o tema Uma Nova Proposta Artística. Nessa aula, a gente vai conhecer um pouco dessa autora brasileira chamada de Anita Malfatti. Então, Anita Malfatti iniciou muito cedo seus estudos e entre 1910 e 1916 ela viveu na Alemanha e nos Estados Unidos, onde teve contato com as transformações pelas quais a arte passava no início do século XX. Então, ela pôde conhecer lugares, pessoas, estilos de obra de arte diferente, não somente de pintura, mas pintura, escultura, e ela pôde ver que a arte ia muito mais além do que a pintura naturalista, do que a pintura que imitava a realidade. Então, os artistas podiam se expressar de maneira um pouco mais livre, onde podiam usar e utilizar cores e objetos que não necessariamente precisavam ser tão reais quanto a pintura realista do século XIX mostrava até então. Assim como na pintura tropical, que nós vimos na aula anterior, então há traços, cores e formas não naturalistas, tá? E em O Homem Amarelo ainda fica mais evidente. Então, as cores utilizadas para representar a imagem para a época que ela vivia era bastante chocante. Então, dividiu opiniões. Então, as obras de arte expostas por Anita, feitas por Anita, tá? O que ela gostava de fazer, ela pôde perceber que uns grupos de jovens artistas que buscavam inovações puderam se animar com o que ela trouxe. Por outro lado, receberam fortes críticas por pessoas que rejeitavam o fato dela se afastar dos padrões acadêmicos. Se a gente observar, esses padrões acadêmicos utilizados por ela eram totalmente controversos e diferentes do que a gente viu na aula passada. Vejam a diferença desse tipo de pintura, desse tipo de obra de arte, que tenta imitar a realidade com fidelidade, da obra produzida por Anita Malfatti. Entre um dos críticos da obra de Anita Malfatti estava um conceituado e conhecido artista, o escritor Monteiro Lobato, que, embora conhecesse o talento dela, considerava que ela havia sido seduzida por estrangeirismo e que ela devia realmente trabalhar com a arte de forma mais acadêmica, de forma mais, digamos assim, aceita pela realidade vista no Brasil até naquele momento, naquela época. Realmente, a obra produzida por Anita Malfatti teve influências por movimentos artísticos que se iniciaram no exterior. Um desses movimentos foi o expressionismo, que se originou na Alemanha no início do século XX. A pintura reproduzida a seguir, que é essa que nós estamos vendo agora, foi realizada por Ernest Kirchner, um dos artistas representantes da arte expressionista na Europa. Então, esse é um estilo que ela observou e ela agregou a forma de pintar, a forma de usar as cores, a forma de expressar a realidade para criar o que ela chamou de modernismo, movimento iniciado por ideias como a dela. Observe que nessa obra de Ernest, as cores não correspondem à realidade. Veja que a pele da pessoa é verde, a cor da roupa, a cor da pele. Então, as formas são muito simplificadas. Então, veja que esse rosto aqui, ele não tem todos os detalhes como o rosto real. Note também que a representação do espaço físico é deformado. Então, a pessoa parece estar muito atrás, mas aí está com o braço como se fosse encostado na pessoa aqui, Então, tem, digamos assim, defeitos, né? O que para os artistas que apreciavam a arte de forma mais tradicional, eles achavam isso ruim, repudiavam esse tipo de trabalho. Os pintores expressionistas, como desse tipo de obra, eles buscaram transmitir ao público suas emoções por meio do uso não convencional das cores e da distorção das formas e linhas, afastando-se assim da realidade. Além das cores,
e das formas distorcidas, as pinturas expressionistas em geral retratam temas como solidão, doença, morte, abandono, dos quais os personagens são retratados de forma dramática, com expressões de angústia e aflição. Então, veja aqui o semblante da pessoa que está no primeiro plano, tá? Então, a gente vai começar a rever sobre essas obras ou sobre o que foi o movimento modernista a partir de Anita Malfatti. A atividade proposta para essa aula está quase que no rodapé aqui do livro e é apenas uma pergunta para que você possa responder e diz assim: que características do expressionismo podem ser observadas na obra de arte O Homem Amarelo, que conhecemos na página anterior? Comente com seus colegas e registre sua resposta a seguir. Então, como não tem colegas, vocês podem ver no fórum, conversar entre si pelo fórum, ou podem, quem tem telefone de WhatsApp, perguntar e comentar, ou ainda assim em casa, com as pessoas da casa, o que vocês acharam sobre o expressionismo, que explica aqui na página 114 o que é o expressionismo, tá? Então, eu acabei de falar agora sobre as emoções, as imagens distorcidas, a solidão, a doença, a morte, o abandono, retratado a angústia, a aflição. E vocês vão ver isso representando aqui, ó, o que indica essa pintura Homem Amarelo, tá bom? Então, a análise dessa obra de arte é a atividade proposta para essa aula. Então, boa atividade!